O Flamengo vive um dilema, né, rapaziada? Porque domingo vai enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Carioca, time titular, time mesclado ou time reserva. Dar ou não importância para esse Campeonato Carioca? Ao mesmo tempo que o time passa por um problema muito grande fisicamente, porque os jogadores foram jogados aos leões pela diretoria do Flamengo, que não fez pré-temporada com esses jogadores. E aí, os jogadores estão à mercê de várias críticas, ao mesmo tempo que tem que dar resultado em campo, sendo campeão da Libertadores e do Brasileirão. E isso ao mesmo tempo, cara, é um dilema para os jogadores e uma confusão para a torcida do Flamengo, que espera, como eu, ver um time performar em campo, sendo que os jogadores nem pré-temporada tiveram, né, rapaziada? Então é um negócio muito complicado, é uma linha muito tênue de você ter que criticar ou não esses jogadores, mas você tem que entender também a situação que eles foram impostos a enfrentar nesse começo de temporada. Enfim, rapaziada, vamos dar uma olhada aqui no que o pessoal lá do Charla Podcast falaram sobre esse começo de temporada do Flamengo e se eles vão conseguir disputar os títulos dessa temporada, principalmente já na quinta-feira já tem a Recopa Sul-Americana contra o Lanús, né, rapaziada? Então, vamos dar uma olhada aqui no que eles falaram. O vídeo original vai estar aqui na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, rapaziada. Então, eu acho que tem vários jogadores fora de forma. Fora de forma? Fora de forma. Então, assim, eu tô vendo o Flamengo meio que... Claro, é jogo a jogo, né? Jogo a jogo, o Flamengo vai melhorando fisicamente, os jogadores vão se adequando. Mas eu tô vendo um Flamengo pesado em campo, sabe? Em vários momentos. Ontem o Vitória engoliu fisicamente. Tá melhorando jogo a jogo? Porque ontem pra mim foi o que mais reforçou essa parte física. Cara, os gramados do futebol brasileiro são muito ruins. O time já não tá tão bem fisicamente. Aí você olha pro gramado, cara, é um negócio pavoroso. A bola não rola. E aí os jogadores têm mais dificuldade ainda de performar porque os gramados não ajudam, cara. Não ajudam. É o que eu tô falando. Acho que isso dá muito... leva muito em consideração a imposição física do adversário. Por mais que o Vitória, por exemplo, não seja um time melhor que o Internacional, por exemplo, é um time que se propõe a jogar fisicamente. E aí eu acho que essa disparidade, acho que o time tá até melhorando tempo a tempo. Tá até melhorando ligeiramente, fisicamente falando. Tecnicamente continua muito mal. Mas só pra deixar o Rodrigo continuar, acho que o fato do Vitória ser um time feito pra se impor fisicamente diante do Flamengo acaba deixando essa disparidade maior, né? E assim, achei interessante que o Felipe Luiz reconhece em coletiva, porque em outros momentos ele não reconheceu. Mas ele reconheceu ontem todas as respostas. Realmente não tô gostando, não gostei, tem que melhorar, vamos melhorar, tem que melhorar. Porque antes ele ficava com outro discurso. Mas me parece que o técnico tá entendendo que realmente o Flamengo tá muito longe do que ele projeta pro ano. O Flamengo tem um ano aí com várias competições. O Azevedo tava aqui em off falando, cara, semana que vem já tem o Lanús. O Flamengo já disputou um título. A Supercopa e perdeu. Perdeu de uma maneira, assim, vergonhosa. Porque o Corinthians, pra mim, tecnicamente, tá muito abaixo do elenco do Flamengo, do time principal. Fisicamente muito acima. E fisicamente muito acima. E jogou a última partida no dia 21 de dezembro. A decisão contra o Vasco da Copa do Brasil. Ou seja, dias depois da última partida do Flamengo no Mundial de Clubes, contra o PSG. Eu só vou discordar de você quando você fala que o Corinthians está tecnicamente abaixo, aí eu falei fisicamente acima. Mas nessa partida específica de Brasília, o Corinthians tecnicamente foi melhor. Então, porque o Flamengo está fisicamente abaixo e a parte técnica está sendo influenciada por isso também. Essa questão do Corinthians jogou o mesmo tanto que o Flamengo porque foi até dezembro. Isso é uma falsa ilusão, cara, porque o Flamengo jogou mais partidas no ano do que o Corinthians. Só porque o Corinthians foi até dezembro com o Flamengo, dá a sensação de que o Corinthians jogou o mesmo tanto que o Flamengo. Isso é uma loucura completa. O Flamengo jogou partidas de Libertadores, o Flamengo jogou Copa do Brasil e o Flamengo jogou o Brasileirão à vera até o final da temporada. E o Flamengo teve o Super Mundial no meio de tudo isso e depois um Intercontinental. Não tem comparação, só porque o Corinthians foi até dezembro, isso não significa que o Corinthians jogou o mesmo número de partidas que o Flamengo. Isso é uma loucura. O Flamengo jogou mais que o Corinthians no ano e mais partidas decisivas no ano, então isso tem um desgaste físico mental muito grande. O Corinthians foi até dezembro, mas
o número de jogos reduzidos. O Flamengo foi até dezembro jogando vários jogos decisivos e muitos jogos encavalados. E com diversas partidas muito difíceis contra o Chelsea, contra o Bayern. Eu vejo que as pessoas ficam colocando isso o tempo todo em pauta pra validar que o Corinthians jogou o mesmo tanto que o Flamengo. Sendo que isso não é uma verdade, cara. Eu acho que os jogadores, o Arrascaeta, que é o principal, o cérebro do time, não consegue desempenhar um bom futebol, pô. O cara tá visivelmente ainda O Arrascaeta ontem não de conseguiu... férias. O Arrascaeta ontem não conseguiu clarear uma jogada, Até gente. quando a gente vai normalizar a não, parte física não, demorar? Eu acho que... Não, eu acho que Qual o eu limite? acho que Mas isso tem que não... ter cobrança, eu o acho limite que do isso- humor. Não, acho que o limite do humor é complicado. Mas eu acho que isso já não tá normalizado, eu acho que nem dentro do Flamengo, gente. E tem um amigo meu flamenguista até que pela ontem foi se coletiva. posicionar que o time jogou mal e a torcida tá batendo nele. Exatamente. Isso não é passar um pano e Cara, mas né? isso aí, olha, torcedor. Não ajuda, e com aumenta todo a crise, respeito. aumenta a crise, Rodrigo. Pelo amor de Deus, pô. Vem Azevedo. comigo, vamos aumentar a crise, caralho. Azevedo. E o Flamengo não jogando bem, isso é nítido pra todo mundo. Venceu, que bom, 3 pontos, parabéns. E aí condicionam Só que a sua preferência venceu porque... então, isso que importa? Não é o que importa, gente. Se você tem um clube, Mas não é um o time normal da torcida do- que da Flá aspira ter os essa, títulos da Azevedo. temporada, que hoje o Flamengo continua sendo, nesse momento, o favorito pros principais títulos de 2026. Sim, o ano tá começando, gente. Pelo Então amor de você Deus. tem que, Mas aí vai muito exigir um futebol. vai muito da rede social. Acho que eu não fiquei feliz pela vitória ontem. Óbvio que eu fiquei feliz. Tava rezando pro jogo acabar. aliviado é a palavra. Aliviado, lógico. Mas o jogo, quando você desempenha um bom futebol, basta a gente lembrar, em 2019, o Maracanã vira um inferno em um jogo de vitória do Flamengo contra o Atlético Paranaense na última partida do Abel Braga sob o comando do clube. 3-2 contra o Atlético Paranaense, um gol do Rodrigo Caio no finalzinho de cabeça. Gol espírita. O Maracanã estava um inferno, porque o Flamengo jogando mal, defesa fraca. Eu não tô falando, pelo amor de Deus, eu não tô falando que o Flamengo se encontra na mesma situação hoje com o Felipe. É um cenário totalmente diferente. O Felipe é um técnico campeoníssimo com o Flamengo e precisa e merece continuidade. Isso aí não é uma discussão. Eu tô falando que a torcida do Flamengo sempre foi muito crítica. Não tenha dúvida. A torcida do Flamengo está completamente desconfiada do seu time nesse início de ano, e isso não vai mudar com os 3 pontos conquistados no ano do Barradão. É, De pelo maneira contrário, alguma. a torcida do Flamengo tá cobrando, gente. O torcedor do Flamengo tá pistola. Tem muita gente que não é Flamengo dizendo assim, pô, mas o Flamengo acabou de ser campeão de tudo. De fato, foi campeão de tudo que era possível, né? A Copa do Brasil acabou caindo pro Atlético Mineiro, mas no ano anterior foi campeão em cima do Galo, pô. Então, assim, o Felipe Luiz já tem no currículo, com 1 ano de carreira, todos os títulos possíveis, menos o Mundial de Clubes, que quase também conseguiu. Eu falei da outra vez aqui, o Flamengo foi pros pênaltis contra o PSG, irmão. O Flamengo competiu ali, do jeito dele, contra o PSG, foi pros pênaltis e acabou perdendo. Todo mundo perdeu pênalti. Foi um dia de muito azar também contra o PSG. E também, enfim, não sei se o pessoal também treinou pênalti nesse jogo. Mas, e aí muita gente... Se o Pedro fosse um pouquinho mais veloz e tivesse um pouquinho mais o pé calibrado, ele teve uma bola, e o Plata tivesse também um pouquinho mais de vontade, os dois jogadores tiveram bolas pra poder virar o jogo, né? Ter um 2-1, mas enfim, não vê um caso. Eu acho que você também, como torcedor, deve estar chateado, principalmente pelo último jogo, que a gente tava rezando pro jogo acabar, pelo amor de Deus, pra gente conquistar os 3 pontos. A gente tem que cobrar, e eu cobro muito porque eu quero ver o meu time ganhar. E é isso. Mas a gente também tem que ter noção de que esses jogadores foram expostos pela diretoria do Flamengo. Eles que são os responsáveis por tudo isso que tá acontecendo. Porque eles trouxeram os jogadores e, tipo, vai lá, resolve o nosso problema. Porque o nosso sub-20, pelo amor de Deus, não consegue ganhar um mísero jogo. Do Boa Vista, de times do Campeonato Carioca. Com todo respeito, nosso sub-20 tem academia profissional à disposição deles. Pra eles, pelo menos, ter mais disposição, mais vigor físico. E aí jogaram jogadores à prova, sem preparação física, sem pré-temporada, sem nada, e eles fizeram um jogo muito bom, porque ainda tinha memória, né, tática, e depois que o físico, a perna vai pesando, porque pré-temporada é isso, um jogo você tá muito bem, daqui a pouco peso físico de não tá em atividade. Você vê que eles estão querendo, eles se esforçam, se entregam, mas não tem condição, cara, porque os outros times estão em preparação física há um tempão, os outros times não tiveram tantos jogos, como o Flamengo na temporada passada, não tiveram um desgaste mental tão grande, e tudo isso joga contra os nossos jogadores, cara. Então a gente também tem que parar pra pensar e analisar por esse lado. E a gente tem que cobrar realmente os responsáveis por isso, que são o José Boto e o BAP e o Felipe Luiz.
Eles são os responsáveis por isso. Os jogadores têm sua parcela de culpa dentro de campo, claro, mas a maior parte da culpa nesse momento é a direção do Flamengo por tudo isso, cara. Eu espero que o Felipe Luiz consiga arrumar isso o mais rápido possível, não é do dia para outro, né? Eu acho que provavelmente no jogo da volta contra o Lanús o Flamengo já vai estar numa condição melhor. Mas enfim, vamos esperar para que tudo seja melhor, né, rapaziada? Pro próximo fim de semana, principalmente do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer por isso. E claro, rapaziada, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. O canal é novo, então cada like, cada inscrição ajuda demais aqui o nosso trabalho. E muito obrigado se você já é inscrito e acompanha aqui o canal, rapaziada. É isso, deixe seus comentários o que você acha. Se você discorda, se você concorda, deixa aí nos comentários. Eu leio todos e até o próximo vídeo, rapaziada.